Graça e paz, amados de Deus, graça e paz eleitos, graça e paz predestinados em amor, graça e paz família espiritual. Quer dizer que é uma alegria servir a essa família espiritual. É uma alegria servir a tua vida, servir a tua casa, servir a tua família. Glórias a Deus. Eu sempre nas minhas orações tenho colocado assim: Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de trabalhar na casa de Deus. É um privilégio. Deus seja louvado também, mais uma vez, por mais um ano de vida, que a nossa bispa Alessandra completa. Deus seja louvado por essa mulher valorosa, né, que eu e a minha família temos a alegria de ter, né, que você tem também. Amém. Como sua pastora, sua bispa, né, como ministra do Senhor. O tema de hoje: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Diga aí, meu irmão, confesse. A graça de Deus é um pacto de boca. Por isso que nós insistimos muito em confessar as coisas durante o culto, né? Diga assim: o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Poder de Deus para a tua vida, mano. Poder de Deus para a tua vida. Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aqueles que creem em Jesus Cristo digam amém. Amém. Primeiro do judeu, também do grego, né? Todo aquele que crê, todo aquele que pode crer, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Quero te pedir, Senhor, mais uma vez, que esta palavra abençoe todos os corações, que esta palavra, Senhor, traga respostas, ó Pai, para as inquietações, Senhor Jesus, questionamentos, ó Pai, para demandas do Teu povo. Que o Teu povo, ao entrar por essas portas, Senhor, seja sempre alimentado com alimento sólido, que é a graça de Deus. Seja alimentado, Senhor, com um alimento espiritual para adultos na fé, Senhor. Que cada um, Senhor, que entrar por essas portas, que tem recebido essa palavra, possa crescer, Senhor, na Tua graça, no Teu conhecimento. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto em cada vida aqui, Senhor, crescimento espiritual. Temos visto, Senhor, as virtudes de Deus em cada vida, Pai. E temos visto, Senhor, os frutos, ó Pai, da sementeira, Senhor. Tem sido feita a cada pregação. A semente, a Tua palavra tem sido lançada, Senhor. E ela tem encontrado aqui, Jesus, terra boa, terra fértil, Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez por este mês de novembro que está se findando, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui, Senhor, a sua destra fiel. E nós sabemos que assim será, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma pregação, mais uma palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, que vai fortalecer, renovar e alegrar a vida do Teu povo, desta igreja bendita, daqueles que estão aqui e daqueles que nos acompanham à distância. Se você concorda com essa oração, diga glórias a Deus, diga amém. Glória a Deus. Deus te louvado. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Obrigado, pastor Alessandra, minha esposa aqui. Então, meus amados irmãos, né, glórias a Deus, André, Ju, que estão aqui conosco, né, recebam o melhor de Deus, que é a palavra, que sempre conforta, né? Então, o título da pregação de hoje é: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, o que nós vamos falar aqui nesta manhã, amados, é que nós, aqui da graça de Deus, nós defendemos, nós estamos radicados, nós estamos agarrados ao Evangelho da graça de Deus. É importante você relembrar essas coisas, né? Nós estamos aqui agarrados ao Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus, a vida de viver o cristianismo pela fé. Amém. E meu irmão, minha irmã, você não pode se envergonhar
deste Evangelho. Você não pode titubear sobre aquilo que você tem conferido à luz da Bíblia Sagrada, daquilo que tem sido ensinado neste altar, né? E este altar está em linha com a nossa sede, né, que está sob a direção do apóstolo Miguel Ângelo. Então, o tema de hoje é: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Mas qual é o Evangelho? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho, de novo, de viver pela fé. Então, nós acreditamos, nós cremos, né, em bases sólidas que estão na Bíblia Sagrada, que nos amparam a ter esse posicionamento, que a vida cristã, Milton, é uma vida de fé, de viver pela fé. Se não for viver pela fé, amado, né, Deus não se agrada. A Bíblia chega a dizer que se não for pela fé, é pecado. Tá? Então nós acreditamos, nós temos alicerces firmes, né, nós temos fundamentos firmes, bíblicos, não é da cabeça de nenhum homem. Tudo que se prega aqui, né, está gravado. O nosso ministério tem 20 anos de gravação. Você pega qualquer pregação lá, você vai ver que nós não estamos falando da receita do macarrão de domingo. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. Estamos falando sobre fundamentos. Né? E, mais uma vez, que isso aí possa alegrar e confortar o teu coração. Então, nós não nos envergonhamos, amado, do Evangelho da graça de Deus, que é poder de Deus para as nossas vidas. Então nós acreditamos em alicerces, em fundamentos, em doutrina bíblica, né, que nos respalda na nossa vida espiritual. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com a igreja é que nós acreditamos que temos um único Deus e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Amém. Veja, nós, aqui como igreja, acreditamos que temos um único Deus, que Ele é o suficiente Salvador. Ele é o único suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Pode parecer algo óbvio, meu irmão, minha irmã, mas nós sabemos que o meio evangélico, até hoje, as pessoas fazem uma oração para o Pai, depois elas fazem uma oração para o Filho, e elas fazem uma oração para o Espírito Santo. Tá? Colocam Jesus como filho, filhinho. Né? Mas quem está acima do filhinho? Deus. E ficam no imaginário, né, da igreja, criando coisas que não existem. No céu não há 3 tronos. A Bíblia diz, né, que na visão do Apocalipse há um só trono. Amém. E alguém assentado sobre ele é Jesus, é Deus. Então Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que bom saber disso, né? Eu tenho falado isso, isso é importantíssimo. Olha, quando eu fui atraído para a graça de Deus, isso fez tanto sentido na minha vida, de você poder se relacionar com clareza com Deus. Imagina, você está se relacionando com Deus, mas você pensa que Deus é um senhor, né, com a barba branca, sentado lá no trono. Aí você pensa em Jesus, você pensa que é um filho, lá da cruz, né, sanguentado, com a coroa de espinho. E quando você pensa no Espírito Santo, você vê uma pomba. É uma loucura isso. Uma loucura. Que bom, amado, que nós não nos envergonhamos do Evangelho do qual nós defendemos e cremos. E neste pacto de graça, nós entendemos com clareza que há um único Deus e suficiente Salvador, Jesus Cristo. É o mesmo que se manifestou lá na criação, né? Aqui Jesus em carne, e o ressurreto, que está vivo, né, assentado no trono de glória. Então diz assim, de novo, Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de fé em fé. Não é de lei em lei. Não é de sacrifício em sacrifício. Não é com a mente confusa, né, fazendo oração para o Pai, daqui a pouco faz para o Filho, daqui a pouco faz para o Espírito Santo. Não entenderam nada.
E a Bíblia diz algo maravilhoso, né? Como está escrito, o justo viverá por fé. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você foi chamado para viver pela fé. Foi chamado para viver pela fé. Não é pela lei, não é pelo jugo da lei. Né? E que bom, nós sabemos que há um único Deus, o único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, olha, Filipenses 1,16: esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Nós estamos aqui defendendo o Evangelho da graça de Deus, a vida pela fé. Quando você conversa com irmãos, né, da lei, eu sei que tem pessoas que têm contatos mais próximos, ou às vezes do cotidiano, né, trabalham junto, você pode perceber, amado, eles têm uma confusão sobre o que é graça e sobre o que é lei. Eles acham que é a mesma coisa, não é. Então nós estamos aqui defendendo o Evangelho da graça de Deus. Isso é importante porque o apóstolo Paulo ainda diz, no versículo 27, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis como? Firmes. Diga assim: eu estou firme. Eu estou firme na graça de Deus. Que estáis firmes em um só Espírito e uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então isso aqui é maravilhoso, amado. Entendendo que a igreja, né, evangélica Cristo Vive, aqui em Curitiba, na sede e em cada cidade que há uma igreja Cristo Vive realmente ligada com o apostolado, né, realmente submetida ao apostolado, porque tem, infelizmente, vou comentar algo desagradável, né, tem pessoas que saem do nosso ministério e ficam usando o nome da igreja. Você não quer perder, né? Mas não tem nada a ver com graça de Deus. Então você aí, que às vezes fica na internet aí, ó, muito cuidado, tá? Quando você está lendo, você tem que ver se a igreja está realmente chancelada pela graça de Deus. Se realmente tem respaldo do nosso apostolado, tá? Se realmente está ligada, né, ao nosso apostolado. Porque a Bíblia diz assim, olha, nós precisamos estar firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pelos fundamentos que nós pregamos aqui. E um deles que você está aprendendo ou relembrando agora é que Jesus Cristo, amado, Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo, é Jesus, é uma única pessoa. Isso tem que ser algo maravilhoso. Tá? Como é que você vai se relacionar? Imagina que você vai trazer um exemplo aqui mais do cotidiano, né? Imagina que você vai se relacionar com o seu pai, com a sua mãe. Você não sabe se ele é pai, se ele é mãe, se ele é tio. Uma hora ele é tio, uma hora ele é mãe, uma hora ele é pai. Imagina a cabeça da criança como é que fica, né? Imagina a criança vai falar, não, agora eu sou seu tio. Após 5 minutos eu volto a mesma pessoa, não, agora eu sou seu pai. Volta aqui 5 minutos e fala, agora eu sou sua mãe. Não é uma confusão? Você está entendendo o que eu estou explicando, amado? Então, quando nós entendemos que Jesus é o mesmo, diz que no início era o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos, né, a glória do nosso Deus. Então, amado, quando nós percebemos, entendemos isso, nós temos um relacionamento melhor com Deus. Amém. E conseguimos dizer o que o apóstolo Paulo está falando, ficar firme num só Espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Qual é o problema, amado? De grande parte do mundo evangélico deste tempo, né? Deste tempo. Porque, olha, eu e a Bispo Alessandra, né, que nós ficamos aí na rede social, pesquisando as coisas, mas as coisas chegam, né, às vezes até nós, né, às vezes o irmão, olha, Bispo, olha isso aqui, né, o batismo do balde, todo mundo lá na igreja, a igreja gigante, todo mundo com um balde na frente. Aí o pastor falava, dois, e tudo enfiava a cabeça do balde, que era o batismo das águas. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Triste. Né? Aí o irmão lá vai ser consagrado. Aí o sapatinho de fogo lá, ungindo o óleo, e joga o óleo na cabeça do irmão, aquele óleo caindo assim no cabelo. Ai meu Deus, o que é isso? E joga na cabeça da irmã também. Gente, isso não é evangelho. Isso não é
Evangelho da graça de Deus. Isso é gente que não entendeu nada. Por isso que Mateus 22, 29, eu falo sempre uma coisa aqui, ó. Desde que o Senhor me chamou a pregar, confira coisas espirituais com coisas espirituais. Você tem que receber a palavra, sim, mas com a sua Bíblia ali, ó, checando. Traz um caderninho então, anota, confere, relê, reouve a mensagem. Mateus assim, ó, respondendo Jesus, errais, por que as pessoas erram, Mateus? Que não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa diz, não, eu quero mesmo é ser batizado nas águas, porque se eu não for batizado nas águas, eu não sou salvo. Não entendeu nada. Errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o que Efésios 4,4 diz. Há um só corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Você vê, amado, estou passando aqui versículos que toda hora reforçam, né, que o nosso Senhor é o único Deus, que Ele quer unidade. Né? E diz assim, de forma mais clara que isso não existe. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Durma com essa, meu irmão. Quem está com um problema a respeito desse assunto. Durma com essa. Há um só batismo. Está escrito na minha Bíblia aqui. Na minha também. Na minha também. Um só batismo. Qual é o batismo? No Espírito. Se vira agora. Se vira porque não. Não é batismo nas águas. Mas qual água? Tem o da canequinha. Tem o da cachoeira. Tem o do mar. Você já viu irmão se batizando no mar? Você já viu o irmão da cachoeira? Você já viu o irmão indo lá para Israel, lá para se batizar no Rio Jordão? Né? Você já viu o irmão da canequinha? Eu já vi do balde, eu acabei de falar agora para você. Ué, qual que é o batismo? Qual é o batismo? Você tem que definir para mim qual que é o batismo. A minha Bíblia diz um só Senhor, não são três, uma só fé, não é fé, é lei, graça, lei. Não, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Por isso que nós temos o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos, quando a pessoa confessa Jesus, há um batismo ali, amado, no Espírito Santo de Deus. Ela é batizada no Espírito Santo de Deus. Isso, mas eu ouvi que a irmã Batata falou que só se falar em língua. Não necessariamente. Tem pessoas que nesse momento, né, de receberem Jesus, cada um teve a manifestação ali do Espírito Santo de Deus. Tem gente que falou em língua, tem gente que chorou, tem gente que... Eu desaguei em lágrimas. Acho que inundei a minha casa, mais ou menos. Cada um tem uma manifestação. Amém. Tá? Porque a irmã Batata fala, só se falar em línguas. Ri para lá para trás, se não falar ri para lá para trás, não sabe de nada. Errais porque não conhecem as Escrituras. E diz assim, olha, no versículo 6, né? Um só Deus. Um só Deus. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Está em todos, sim ou não? Sim. Sim. Qual é a parte de Deus que está em você? O Espírito Santo de Deus está em você. Amém. Olha para quem está do lado, diga assim: o Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E olha como é que as coisas vão se conectando, né? Eu estou falando aqui que nós acreditamos que Jesus Cristo é o único Deus e suficiente Salvador. Tá? Senão você vai falar, mas quem está dentro de mim? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, aí depois e o Filho. E o Pai? O presbítero Beto vira uma loucura. Por isso que as pessoas estão confusas, estão doidas aí fora. Perdão da palavra. Muita gente, amado, nesses últimos tempos, eu tenho falado muito com a pessoa, estão loucas. Estão loucas. O diácono Yuri trouxe uma situação, né? Convém, sempre gente com ética aqui, né? Você vê que eu não estou atacando o nome de ministério nenhum, não falo o nome de ninguém aqui, né? Mas a gente tem que compartilhar os causos para você, meu amado, estar antenado. Então tem gente que até já esteve no nosso ministério, sei lá,
acordou, sei lá, virado. E aí, vai embora, daqui a pouco passa um tempo, eu não entendia, mas agora eu entendo a importância de se passar as águas. Eu olho e falo, meu Deus, que é isso? Entendeu nada, mano. Não entendeu nada. Tá? Então, olha, ficar firme na graça de Deus é um desafio, mano, que você tem, meu irmão, que todos nós temos. Cuidar dos nossos ouvidos de ovelha. Cuidado com as vozes estranhas. Filtra, amado, que você ouve, que você vê, né, com quem você fala. Filtra. Porque essa luta aqui não é de agora, não. Gálatas 1,6 diz assim: olha, apóstolo Paulo, admira que estás passando tão depressa daquele que me chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí diz assim, versículo 7, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, da graça de Deus. E o apóstolo Paulo é mais enfático, ele diz assim, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha aqui, eu fico pensando nessa palavra, que ousadia do apóstolo Paulo, que intrepidez. Ele pregou e disse, olha, isso aqui é a graça de Deus, mas se eu vier e falar algo diferente, presbítero Renato, se for nós, até um anjo vindo do céu, que nos pregue evangelho diferente desse da graça de Deus, que vá além do que se tem pregado, seja o quê? Anátema, seja maldito. Não sei se você sabia que essa palavra do João seja maldito. Então, amado, olha, eu sei que, né, os irmãos da lei têm muita dificuldade de entender as coisas que nós entendemos por revelação. Diga assim, revelação. Revelação. O que é revelação, meus irmãos? É você estar aí, amado, com a tua mente racional, né? Você é um ser inteligente, né? Acredite, o cristão é a pessoa mais inteligente da terra. Então você está aí, né? Com a tua mente de Cristo ativada, você está ouvindo a palavra, está conferindo, e nesta hora que você está ouvindo e está conferindo, não é a minha persuasão que vai te convencer, é a revelação. Você bate o olho e fala, meu Deus, sempre esteve escrito lá. Sempre esteve escrito lá. Porque tem uns que falam assim, não, esse pessoal da Cristo Vive coloca a página lá. Não tem página não, minha irmã. É as mesmas páginas, são 66 livros, tá bom? A Bíblia Sagrada está aqui, tudo aqui. Sempre esteve aqui. Né? Sempre esteve aqui. Então é uma alegria lá, muito grande. Nós estamos falando hoje de que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Qual é o Evangelho? Da graça de Deus. Porque ele é poder, diaconisa Meire, para as nossas vidas. Ele é segurança, tá? Quando eu falo poder, ele é segurança para as nossas vidas. Então, primeiro ponto que nós tratamos aqui é que nós acreditamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, é o único Deus. Nós não acreditamos em 3 deuses. Não. E aqueles que entenderam até aqui, digam amém. Amém. Outro ponto. Nós acreditamos que somos salvos por Cristo Jesus unicamente pela graça de Deus. Presta atenção nisso aqui. Nós acreditamos, todos nós no nosso ministério, acreditamos que somos salvos por Jesus, né? A obra está nas mãos do Senhor, e foi unicamente, meu irmão e minha irmã querida, pela graça. O que é graça no original? Favor imerecido. Não há nada, Thalita, que você possa ter feito, que você possa fazer, que eu possa fazer para merecer a salvação. A salvação é por graça. Favor imerecido. E isso é tão difícil, Sandra do Milton, de entender um pouco da lei. Meu Deus, que dificuldade. Não, é por graça. Não, mas se não passar no batismo das águas, não, então não é por graça mais. Não, se não fizer um jejum, então não é por graça mais. Se não subir no monte, então não é por graça mais. Se não passar um óleo, então não é por graça mais, meu irmão. É favor imerecido. Aleluia. Olha a diferença do nosso ministério, amado, com os demais. E nós acreditamos, piamente, estamos firmados na verdade. Diga assim, eu estou firmado na verdade. Na Bíblia Sagrada.
Porque a verdade é a Bíblia Sagrada. Confere aí na sua Bíblia Sagrada. Anote o versículo aí, estude, vá para o grego, para o hebraico. Irmão, estude. Você vai ver que é uma bênção o ministério que você está firmado. Então, nós somos unicamente pela graça. As pessoas não entendem isso. E Efésios 2,8 diz tão claramente, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é de vós. Então a irmã achou que passou na frente da igreja e bateu na cabeça e falou: não, hoje eu vou mudar a minha vida. Diácono Yuri, hoje acabou esse negócio de ir para o sambão, para o pagodão, né? Eu vou tomar uma decisão hoje. E foi assim, minha irmã. Não foi assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Dom do original é um presente. Então, como é que você creu? Você ouviu a palavra e falou: isso é para mim. Você ouviu a palavra e bateu algo em você e falou assim: meu Deus, é isso que eu quero viver. Isso que aconteceu ali, amado, é um dom, um presente que Deus te deu para você poder crer. E Deus é maravilhoso, né, na sua orientação, que Ele já sabia que o homem queria roubar a glória dele. Então, além de dizer isso, o versículo 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém. Deus já sabia, mano. Ele já sabia. É por graça, não é por obras. Porque se for por obras, o homem vai se gloriar. Ele vai falar: fui eu. Tristemente eu ouço isso com colegas, né, que eu amo em Cristo Jesus, né, mas que não têm entendimento. Eles falam: não, chegou uma hora que eu senti no meu coração que eu tinha que mudar a minha vida. Meu Deus, senti no coração, sério mesmo? Jesus te buscou, amado. Aleluia. Jesus foi buscar a senhora lá, dona Jade. Foi lá naquela estrada lá que a senhora conta. Dona Jade sempre conta isso aí. Pede para ela. Foi lá naquela estrada lá, dona Jade. Que mandaram aquele pessoal que estava lá na construção, lá furando estrada, lá, passando trator lá. Tinha uns crentes lá. Deus mandou, né, entregar a palavra para a senhora. Não, é por graça. Diga glória, vamos glorificar a graça. Por graça, é por obras. Olha o que diz aqui no versículo 10: pois somos feitura dele. Eu sempre falo isso com a minha filha. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nunca se esqueça disso, amado. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Criados em Jesus para boas obras. Você não foi criado em Jesus, você não é imagem e semelhança de Deus para boas obras. Nem eu, nem você. Temos uma carne adâmica, você sabe, né? Vocês te avisaram. A tua carne é adâmica, a tua carne é pecadora, a tua carne é terrível. Por isso você tem que estar na igreja, por isso você está orando, por isso você tem que ter intimidade com Deus, por isso você tem que estar procurando ao Senhor, por isso você tem que estar, amado, colocando a sua vida no Senhor, porque a carne é terrível. A gente tem que subjugar ela. Subjuga como, Bispo Marcos? Fazendo jejum? Não. Com vida espiritual. Amém. Criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão. O que é de antemão? Desde antes da fundação do mundo. Amém. Glórias a Deus. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que coisa maravilhosa, amado. Olha, grava aí na tua Bíblia aí, olha. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos feitura dele. Nós somos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Eu sei que tem os irmãos da lei, quando ouvem isso, falam: se eu não sou um robô, eu não sou um robô. Amado, eu também não sou um robô. Nem você é um robô. Você é filho de Deus. Aleluia. Filho do Altíssimo. Né? E olha, se fosse robô, Márcio, eu prefiro ser robô de Jesus. Do que ser robô do Satanás. Verdade. Escravo do Satanás. O homem, vocês estão percebendo que a Bíblia sempre nos alerta: o homem quer trazer glória para ele. E Deus diz: olha, você é minha imagem e semelhança, eu te criei para boas obras que
que eu determinei de antemão que você andasse nela. Então, mas nem que a gente quisesse mudar, ia andar. Deus é soberano. Aleluia! Isso tem que trazer alegria no meu coração. Olha, amado, e por que isso é importante, né? O tempo corre, como diz o apóstolo, o tempo é contra mim. Esse relógio, alguém para esse relógio. Por que, amado? Olha, Romanos 10, 2 ali, Mateus, por favor. Romanos 10, 2 diz assim: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo, nossos irmãos da fé, aliás, irmãos da lei, né? Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Imagina, uma pessoa que fica, estou tentando ficar 21 dias sem comer. Você acha que essa pessoa, no fundo, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá na dúvida, conversa com a doutora Carol. Você vai ver que não é bom fazer isso. Tá? Você acha que esse irmão não ama Jesus? Ama, amado. Meu Deus. Fico pensando, a pessoa na internet, a internet não perdoa, né? Aqueles irmãos que subiram lá no monte lá e bateram numa árvore chamada marimbondo, os irmãos correndo lá. Não, foi a praga do Egito que impediu. Não, amado. Vocês que o irmão sobe lá no meio do monte lá, picada de marimbondo. Mas a pessoa ama Jesus, claro que ama Jesus, Roberto. E joga óleo, e o pastor fala, não pode tomar banho durante 3 dias, hein? 3 dias com esse óleo no corpo aí. Pode tirar esse óleo ungido, não. Meu Deus, as moscas estão dando em volta do irmão assim, igual aquele óleo lá. Você acha que a pessoa não ama Jesus? Ama, amado. Que é o que a apóstola está falando, olha, eu dou testemunho, eu estou vendo, essas pessoas têm zelo, elas são zelosas, elas amam Jesus, mas não com entendimento, não tem entendimento. E olha o problema de não ter entendimento, ó, versículo 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, a graça, e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitam a que vem de Deus. Tem um problema lá, você está andando na lei, está fazendo as obras da carne, está ali pagando preço, porque você começa a não sujeitar a Deus, e sim a essas coisas, entendeu, Diaconisa Sandra? A pessoa começa a sujeitar essas coisas, não é mais Deus que está no foco, é o jejum, não é mais Deus que está no foco, é subir no monte, é participar da fogueira santa, e essas coisas que eles vão inventando. Olha, com todo data vênia, né? Infelizmente virou um circo. Um circo. Eu tenho vergonha alheia. Quando eu olho e falo assim, meu Deus, as pessoas estão falando que são crente. Eu contei aqui, né? Os irmãos devem ter visto. Eduardo às vezes me manda algumas coisas. O irmão que fez lá um balão no meio do não vou fazer aqui, tá? Não vou fazer. Fez uma cesta de balão aqui, Márcia, e ele começou a subir com o negócio. Eu tô aí. E o negócio caiu, o irmão se esborrachou no chão, se quebrou todo. Meu Deus, que vergonha, não é? Não é vergonha isso? Para quê? Não vou fazer. Não adianta colocar um guindaste que o irmão vamos, e vão subindo. E o negócio se quebrou, o homem caiu, se arrebentou no chão todo. Eu falei, meu Deus, aonde que esse povo vai parar? Porque a Bíblia diz, olha, desconhecendo a justiça, a graça de Deus, começa a se sujeitar àquilo que não é de Deus. E de forma clara, meu irmão, para você ficar firme na graça de Deus. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, o fim do sacrifício, o fim da ordenança, o fim do jejum, o fim de pagar o preço na sua carne. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê, que vive pela fé. Você está vivendo pela fé? Amém. Você não está mais sujeito à lei. A lei mosaica, tá? Não é a lei da Bíblia Sagrada, ao código moral da Bíblia. Nós estamos sujeitos à Bíblia toda. Estou falando a lei mosaica, né? Que queria converter a carne. Qual foi o problema da lei? Que a Bíblia chega a dizer que ela é inútil, né? Que ninguém é justificado pela lei. Ela tenta converter a carne não se converte. Jamais se converterá. Aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Amém. Então nós não nos envergonhamos do Evangelho do qual nós cremos, que é a graça de Deus, porque é poder do Senhor.
é segurança para todos nós. Outro ponto importante, nós acreditamos que o fim da lei, como nós lemos agora, dos sacrifícios, das ordenanças, do pagar o preço, tá? E das tradições de homens, é Cristo. Então o fim da lei é Cristo, o ressurreto. Mas que Cristo? O ressurreto, aquele que ressuscitou, que venceu a morte, que está vivo, está nas alturas, que nos deixou o Consolador. Tá? Então, diz assim, ó, Hebreus 9:8, querendo isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto a lei, amado, enquanto a lei, Jesus não se manifesta, tá? Na plenitude. Certo? E diz assim no versículo 9 ainda, e isto, né, uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, à renovação da mente, da alma, a transformação do homem, né, do velho homem para o novo homem, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E diz assim, versículo 9 ainda, os quais não passam de que, igreja? Ordenanças da carne, baseadas somente em comida, em bebida, abluções do original é batismo, tá? A pessoa se lavar na água, se purificar na água. Abluções, sempre quando você lê aí abluções, quer dizer batismo nas águas, tá? Diz assim, impostas até o tempo oportuno da reforma. Glórias a Deus, que nós fazemos parte da última reforma protestante. Aleluia. Diga assim, eu faço parte. Da última reforma protestante. Que alegria, mano. Saber que nosso ministério é um ministério de reforma, reformador, né? E que está firmado na graça de Deus. Então diz, olha, não adianta nada, porque essas coisas não passam de ordenanças, não passam de coisas feitas na carne, baseadas em comida, bebida, batismo, impostas até o tempo oportuno de reforma, né? Olha, diz assim, Mateus 23:3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Tem uma coisa que quem é de ministério legalista, né, veio de ministério legalista, sabe muito bem do que eu estou falando. Histórias, né, porque a gente fala que são os bastidores eclesiásticos. Lá está lá o bispo, está o pastor lá falando, não pode comer, irmão, vamos para o jejum. Mas lá no fundo está o irmão fazendo uma vitamina de lasanha. Não, é líquido. É líquido. É líquido, não pode ser sólido, irmão, é líquido. Aí o irmão coloca, olha, conversa aí com quem você conhece, aí que você vai ver. Vitamina de lasanha. O cara fala, não, é líquido. Como é que eu vou fazer? Eu quero comer. Só que então eu vou pegar aí, né, líquido pode, a vitamina de lasanha. Né? Então diz assim, olha, porque eles dizem, mas não fazem. Como é boa a graça de Deus, diga assim, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Olha, a gente não está sob esse peso, né, amado? Porque a pessoa não aguenta, mano. Não aguenta. Veja uma pessoa em jejum para você ver. Irritabilidade total. É ou não é, doutora Carol? Fica ou não fica irritado? Claro que fica. Você priva a pessoa do sono, priva a pessoa de comer, a irritabilidade dessa pessoa, ela fica, André, soltando fogo pelas ventas. Não é poder, não é poder não, você está com fome. Vai, coma com moderação, né? Coma com moderação, né? Com bom senso. Mas não adianta, não. Essas coisas aí só deixam as pessoas irritadas, né? Enfesadas. Diz assim, versículo 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar. A lei é impossível, por isso que veio a graça de Deus. Por isso a graça de Deus veio em nossas vidas, porque a lei é impossível de ser cumprida. Por isso que diz, o fim da lei é Cristo. Só Jesus cumpriu toda a lei. Amém. Se batizou nas águas, fez jejum, tudo que a lei pediu, Jesus cumpriu com maestria, até o sacrifício. Perfeito. Diz assim, e põe sobre os ombros dos homens, presbítero Beto. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Você jogar jejum para os outros é fácil, né? Agora que meu irmão faz. Normalmente, não fiquem bravos comigo aqueles que estão assim, querendo diminuir de peso, mas normalmente esses irmãos são tudo fortinhos, né? Os irmãos tá o irmão num tamanho, você fala assim, não está fazendo jejum, sabe? Mas isso aí não pode ser só água. Não pode ser, né? Não pode. Porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. Né? Olha, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Trazer uma pessoa nova, né? Para conhecer Jesus, tá? Prosélito quer dizer isso, a pessoa que é trazida a Jesus, né? Alguém anuncia a palavra para ela e ela vem para Jesus. E uma vez feito, se tornais filho do inferno 2 vezes mais que nós. Tá? Por quê? Hipocrisia, mano. Hipocrisia não salva ninguém. Hipocrisia não salva ninguém. De novo, Romanos 10:2. Porque eles dão testemunho que eles têm zelo, mas não com entendimento. As coisas que a gente olha no dia a dia da vida cristã, da igreja, é assustador. É assustador. Tá? É assustador. Mas nós cremos em algo. Né? Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, a Bíblia Sagrada, não passará. Diga glória a Deus. Aleluia. A verdade é a verdade. Então, outro ponto que você ouviu aqui também, meu irmão, é que nós não estamos debaixo de um pacto de ordenança, sacrifício, jejum, abluções, essas coisas que não salvam ninguém. Tá? Só deixam o povo mais confuso, deixam o povo com sentimento de culpa. Acho que minha esposa comentava, né, quando participou de outros ministérios antes de ser atraída pela graça de Deus, tinha gente que não conseguia fazer jejum. A pessoa não conseguia, aí ela se sentia culpada, porque o irmão chegava lá, eu já estou no segundo dia, sem comer, irmão, mas nem uma gota d'água. E outra pessoa falou, meu Deus, eu não aguento, gente, eu não consigo, eu não consigo, gente, eu não consigo. Aí você vê como é que é o negócio diabólico, né? A pessoa fica se sentindo inferior, culpada, com remorso, porque ela não consegue, a gente não consegue. Eu mesmo sou um. Se falar assim, vai ter jejum, tô fora. Não, eu não saio de casa para tomar café, não, você tem uma ideia. Não, tem que ter um alimento para manter o irmão de pé, não pode ser. Vamos lá, outro ponto aqui, estamos avançando. Para que você aí não se envergonhe do Evangelho da graça de Deus, porque é poder de Deus para a sua vida. Nós acreditamos, amado, que a salvação é uma segurança que está unicamente nas mãos de Jesus Cristo. Amado, se está nas mãos de Jesus, de acordo com Letícia, estamos seguros ou não? Sim. Estamos seguros. Porque se tiver nas mãos do homem, como crê, né, a lei no livre-arbítrio, que não está na Bíblia, tá? Não existe livre-arbítrio na Bíblia Sagrada. Eu quero que você me apresente um versículo, há uma interpretação, mas não há. Não há no inglês, não há no hebreu, não há no aramaico, não há no grego. Não existe expressão livre-arbítrio. Não existe. Então nós acreditamos nesse ministério que a salvação é uma segurança que nós temos porque ela está nas mãos de Jesus. Amém. Se Jesus te trouxe, presbítero Renato, é Ele que vai sustentar a tua salvação. Amém. Até o último dia. Glória a Deus. Tá? Por isso que Atos 4:12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelos qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo, diga assim, só Jesus Cristo. Só Jesus. Não há, amado, salvação que possa ser por outro nome. Então a salvação nunca esteve nas mãos do homem, nunca estará nas mãos do homem. Quando você diz sim, é porque o Espírito Santo de Deus já inclinou nosso coração há muito tempo. Eu me recordo como se fosse hoje, eu tenho essa imagem na minha mente assim, como se fosse uma fotografia.
Eu chegando na minha casa, arruinado, destruído, né, sem chão, e naquele momento com o coração ali quebrantado, a minha bendita e abençoada sogra, que hoje está na glória, descansa no Senhor, né, e a minha esposa, e nós começamos ali a orar por aquela situação, né? Eu passei por uma situação difícil, de trabalho, de se sustentar, né, de coisas que passam pela cabeça de alguém que está à frente de uma família. E naquele momento, amado, eu senti o Espírito Santo de Deus. Eu senti o Espírito Santo de Deus. Naquele momento eu me derramei em lágrimas. Minha esposa não conhece, ela nunca me viu chorando. Nunca me viu chorando. Né? Então, isso é o que? Isso é humano? Não é humano. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como te traria aqui. Então, a nossa salvação não está nas nossas mãos. Eu sei que naquele momento, quando eu disse sim, não foi porque eu queria. Não foi porque, né, alguém pode pensar, o senhor não tinha escolha. Não, é porque o Espírito Santo de Deus já tinha me trabalhado no meu coração. Então nós estamos aqui te falando, amado, que a salvação está nas mãos de Jesus. E se Ele te trouxe, amado, Ele é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Vai. Deus é fiel. Amado. E Deus faz uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Maravilhosa. Né? Diz assim, ó, 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Né? Fique tranquila lá. Porque às vezes a pessoa fica se preocupando muito, né? Ah, porque aquela irmã estava ali na igreja, daqui a pouco ela saiu da igreja e ela foi lá tocar batuque, não sei o que. Ela se perdeu. Não, não é que ela se perdeu. Ela nunca foi convertida. Esse é o entendimento que o nosso ministério tem. Não é que a pessoa, porque se for um filho, vai voltar para a casa do pai. Né? Diz que tem, é o filho pródigo, né? Pega a palavra do filho pródigo, você vai entender isso. Deus vai trazer de volta. Mas eu quero ficar aqui no batuque e nunca mais quero voltar para a igreja. A irmã se perdeu? Não, a irmã nunca foi convertida. Ela nunca conheceu Jesus. Ela se simpatizou com a igreja, se simpatizou com os irmãos, se simpatizou com o culto. Mas conversão genuína, amado, não teve. E aqueles que estão entendendo, digo amém. Amém. Né? A Bíblia diz assim, olha, 2 Coríntios 4:5, Mateus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, amado, olha, aqui neste altar, sempre o nome de Jesus tem que ser exaltado. Aqui nesse altar, sempre o nome de Jesus tem que ser honrado, glorificado. Eu não posso trazer mérito para mim, né, para as minhas mãos. Não, você não pode. Nós temos uma coisa muito importante que nós falamos no nosso ministério. Nós não roubamos a glória de Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque o que ela te ensina é para que você sempre glorifique o nome de Jesus e não traga glória de Deus para a tua vida. Toda glória, toda honra, toda majestade sempre é Jesus, amor. Sempre é Jesus. Tá? Sempre é Jesus. E a graça de Deus é algo realmente interessantíssimo, que está aqui na Bíblia Sagrada, com mais clareza lá nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Convido você, meu irmão, se não está com essa rotina na tua vida, faça o seu devocional, comece a ler por Romanos, né? Primeiro livro, começa a ler. Você vai ver, amado, que a cada caminhada, cada capítulo, né? Cada epístola, você vai ver que a sua mente vai ser renovada de uma maneira maravilhosa. Porque 1 Coríntios 1:27, Mateus, diz assim, ó, 1 Coríntios 1:27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Tá? Versículo 29 de novo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diz assim ainda no versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso, de novo, olha, a graça de Deus coloca a gente no nosso lugar. Amém. E coloca Deus no lugar de Deus, aonde Ele sempre esteve, né? Amém. Aqui, parece importante, onde Deus sempre esteve. A graça de Deus coloca o homem no lugar dele e Deus onde Deus sempre esteve. Porque o versículo 31 diz de novo: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Né? Sempre, amado, olha, estamos terminando o caminho dos minutos finais. Sempre quando você tiver uma bênção na tua vida, tiver uma vitória, quando aquela porta se abrir, eu recebo aqui em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abra portas maravilhosas, ó Pai, na vida dos teus filhos, que o Senhor possa nos surpreender, Senhor, de forma sobrenatural. Você vai trazer à memória: Deus fez. Amém. Você vai se lembrar: Deus fez, Deus fez. E amado, isso aqui é tão importante, né? Sabe por quê? Porque o homem quer trazer glória para si. A carne do homem é terrível. Ela quer dizer que ele, que pode, que faz. Né? Eu já contei aqui vários momentos da minha vida em que eu e a bispa Alessandra, como casal, como família, passamos por situações tão difíceis, amado, que não tinha saída. Eu contei aqui uma situação que eu tive com um imóvel, né? Onde nós passamos assim um ano muito difícil, né? Muito difícil. E onde, olha, presta atenção aqui, meu irmão, onde nós fomos procurar na internet, né? Precisava de um especialista. Você imagina, você bater no número, ligar, e a pessoa era evangélica? E era diácono de uma igreja? E era um homem especialista no assunto? E Deus usou aquela vida para nos tirar de uma situação difícil, né? Estavam sendo lesados ali, né? Porque o mundo jaz no maligno, né? Então, olha, essa é uma das inúmeras histórias que eu poderia ficar contando aqui para você, amado. Que Deus é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Sempre, sempre, sempre. Por isso que a Bíblia diz, né? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, amado, compartilhe as suas bênçãos, né, Bispo Alessandro? Vamos aqui incentivar você de novo. Escreve seu testemunho, amado. Pode ser um bilhetinho, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail. Escreva seu testemunho, compartilhe para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Para que as pessoas vejam, né, e se alegrem. Meu Deus, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, amado. Isso alegra o nosso coração. Vamos lá. Palavra final: somente Jesus é Deus, o Santo Soberano e Senhor. Ele se despiu de sua glória, sofreu em nosso lugar e por ele somos salvos eternamente. Diga assim: eternamente. Eternamente. Não há outro caminho, a não ser pela graça de Deus, a não ser pela Bíblia Sagrada, a não ser pelo Evangelho. Não há outro caminho, outra revelação ou outra verdade. Apenas o Evangelho da graça de Deus, do qual não nos envergonhamos, pois é a manifestação do poder divino. Amado, receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Receba aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Receba, meu irmão. Você está firme no Evangelho maravilhoso, em verdades maravilhosas, numa revelação maravilhosa. Glórias a Deus, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Jesus, mais uma vez, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, que foi lançada ao Senhor como uma boa semente, e que essa palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que faz parte de uma semente incorruptível, esta palavra caia na boa terra, no coração do teu povo, e dê frutos, Senhor, germine, dê frutos, frutifique, Senhor, para que possamos nos lembrar todos os dias
Deus, em qual ministério maravilhoso o Senhor nos colocou, Senhor. Glórias a Deus, Senhor, porque a nossa salvação está nas Tuas mãos, unicamente nas Tuas mãos. Glórias a Deus, ó Pai, porque nós estamos livres da lei, do sacrifício, das ordenanças, das tradições de homens, de costumes de homens que nunca salvaram ninguém. Glórias a Deus, ó Pai, porque nós acreditamos que fomos salvos unicamente em Cristo, pela graça de Deus. Glórias a Deus, ó Pai, porque nós sabemos que servimos ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que é Deus, que é Jesus Cristo e que é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essas verdades, Senhor, que a Bíblia diz que outrora estavam ocultas, mas que aprove ao Senhor a revelar aos seus. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, ó Pai, que foi alcançada por essa palavra. Obrigado, Senhor, de antemão pelas vidas que o Senhor tem trazido a este lugar, pelas vidas que o Senhor está alcançando, Senhor, através dessas pregações, através dessas ministrações, Senhor. Cremos que há muito povo de Deus, da graça de Deus nessa cidade de Curitiba. Que esta palavra chegue aos quatro cantos dessa cidade e encontre, Senhor, um povo escolhido, predestinado, eleito, salvo para sempre, Senhor. E se revele, Senhor. Se revele, Senhor, a essas pessoas, a essas vidas preciosas, Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos com fé, Senhor, te agradecendo por esta manhã bendita, Senhor, por este dia, por este domingo, no nome santo de Jesus, que assim seja, porque assim disse o nosso Deus. Diga amém. Diga glória a Deus.